Ei, pessoal, bom dia. Tia Fernanda. Olá. Bom dia. Bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo. Vamos ligar essas câmeras, por favor? Aí, prefiro assim. Vamos lá. Vocês estavam numa aula de filosofia agora, super animada, né? Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês o conteúdo, né, da nossa última aula, que foi um texto lido que fala sobre a tecnologia. E aí, só para lembrar vocês, o seguinte: era dos robôs está chegando e vai eliminar milhões de empregos. Do que falava esse texto? Quem é que gostaria de dividir conosco o que foi lido aí na última aula? Foi lido em que robôs estão substituindo pessoas em trabalhos de entregadores de pizza e também trabalhos de advogados. Uhum. Ou seja, então, antigamente, lá no começo, né, na época da Revolução Industrial, todo mundo acreditava que as máquinas, elas só fariam, na verdade, o trabalho de pessoas, na verdade, de classe baixa, né, com mão de obra barata. E aí nós percebemos que com esse texto... Ai, o meu mouse está com problema. E aí nós percebemos com esse texto que a mão de obra, ela foi substituída, não só a barata, mas também uma mão de obra, né, mais cara, como a dos advogados e a dos médicos. Diante desse texto, da análise que nós fizemos, eu quero que vocês virem, por favor, na página 74, que aí, de acordo com cada questão, nós vamos discutindo. Meus amores, repetindo, eu gostaria, né, que a maioria estivesse com a câmera ligada. Quem está, meu muito obrigado, tá? Meu muito obrigada, porque menina fala obrigada e menino fala obrigado. Então, meu muito obrigada para quem está com a câmera ligada, tá? Vamos lá. Na página 74, eu peço a vocês o seguinte: de acordo com o texto, né, nós vamos desenvolver essas atividades. Opa, peraí. Vamos lá. De acordo com o texto, nós vamos aqui desenvolver essas atividades. E aí eu pergunto a vocês o seguinte: qual é a ideia principal que o autor pretende defender no texto? Em qual parte do texto você identificou essa ideia? Você concorda com essa ideia? Justifique sua resposta. Aqui o nosso objetivo é dizer que ele defende, ou seja, o que ele pensa. Alguém quer falar alguma coisa? Eu, Fernanda. Ah, desculpa. Pode falar, tia Carla. Fernanda, o Danilo vai dar um recadinho para a turma rapidinho, tá bom? Tá ótimo. Tá E pessoal, professora, bom dia. Bom dia, Bem? Danilo. A aula do Zoom, o momento que nós tivemos com os índios, acabou caindo, tá? Mas assim, eu terminei os agradecimentos pelo WhatsApp, mandei mensagem para eles, tá? E é o que eu disse, é uma discussão que não vai se encerrar na aula do Zoom. Vai ser para a sala de aula, para a comunidade, para as ruas, e que a gente possa estender esse novo olhar, esse olhar constante realmente de ver o outro, enxergar o outro, a cultura do outro, tá? Parabéns pela participação de vocês também, pelo comportamento durante a aula, foram espetaculares, tá? E obrigadão. Professora, obrigado. Beijos. Nada, amor. Pessoal, então, como eu disse,
A ideia que o autor defende é a seguinte, de que os robôs, eles vão substituir o trabalho humano. Ou seja, é aquilo que ele acredita. Ô, Kenji, desculpa, a mensagem não era para você, não, era para o Arthur Zupelli. Aí foi errado, mas já está tudo certo. Então, os robôs vão substituir o trabalho humano. Aí, na segunda parte dessa questão, nós perguntamos em qual parte do artigo você identificou essa ideia defendida? Tia, você falou que tinha mandado mensagem para mim, não chegou, não? Não, porque você falou que 10 ideias você precisa sair. Na verdade, você precisa sair 11 ideias. Né? É isso, 11 10, desculpa. Tá. Vamos lá. Então, essa ideia, ela já foi colocada lá no título para nós. O título já me mostra a ideia defendida pelo autor desse artigo. E aí, quando eu pergunto, vocês concordam com ela? E aí eu gostaria que alguém me respondesse. Vocês concordam realmente que vai existir a era dos robôs e que ela vai eliminar milhões de empregos? Quando a gente fala... Eu concordo, mas eu não queria que existisse. Só um minutinho, Antônio. Quando a gente fala robô, a gente não está falando só daquele robô que imita o ser humano, que anda, não, tá, gente? Nós estamos falando de todas as máquinas que são capazes de fazer inúmeras coisas, eliminando milhões de empregos. Pode falar, Antônio, por favor. Antônio? Ô, tia, eu concordo, mas eu não queria, não, né? Que as máquinas, que os robôs dominassem. Né? Claro. Na verdade, tem muitos pontos negativos, né? Por mais que se nós pensarmos na produção, se nós pensarmos na produção, no aumento da produtividade, na rapidez com que algumas coisas podem ser feitas pelas máquinas, nós vemos isso como um ponto positivo. Mas se nós pensarmos que para nós nos sustentarmos, nós temos que ter emprego, nós temos que trabalhar, que nós precisamos do nosso emprego para sustentar a nossa família e a sociedade, ela depende da nossa mão de obra como um todo. É isso que move a economia. Então, analisando por esse lado, ele é totalmente negativo. Realmente, isso já acontece e vai acontecer com uma frequência cada vez maior. As máquinas estão substituindo, sim, a mão de obra humana. Aí, agora, se você concorda que ela está crescendo, que vai chegar e vai eliminar milhões de empregos, você vai ter que justificar por que você acredita que isso é verdade. Então, vocês vão dizer que é verdade porque já se percebe aí uma frequência nisso. A gente já consegue perceber que cada vez mais existem máquinas diversas que substituem a mão de obra. Não é verdade? Um exemplo foi citado no texto, a questão das lavouras, a questão de plantar, de colher, de irrigar, de adubar. Existem máquinas para tudo isso hoje. Ou seja, já substitui a mão de obra humana. Costura, produção de tecido, ou seja, tudo isso hoje é feito por meio de máquinas. Certo? Vamos lá. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Não? Vou precisar subir, tá? Essa justificativa aí é pessoal, então cada um vai justificar de acordo com o que acredita. E aí eu peço a vocês na segunda questão. Releia a seguir
o final do segundo parágrafo e o início do terceiro. Observem o seguinte, que é quando eu disse a vocês, lá na hora que nós lemos o texto, que ele usa a palavra pior. Essa palavra pior identifica aquilo que ele acredita, né? Identifica ali o ponto de vista dele. Então, quando ele fala... Tia? Oi? Você estava falando mutada? Ou é só pra mim que aconteceu isso? Eu estava mutada? Só pra você. Só pra você. É, pra mim você tava falando normal. Ok, obrigada. Então, vamos lá. E o pior é que os consumidores da Califórnia têm adorado a novidade. Pior por quê? Porque é enorme a quantidade de empregos que será eliminada. Então, pensem comigo hoje na quantidade de pessoas que nós precisamos para manter, por exemplo, uma pizzaria na produção de pizza. Tem um que faz a massa, tem um que monta, tem um que coloca no forno, tem um que retira do forno, não é assim? Imagine um robô fazendo tudo isso. Quantas pessoas a menos eu precisaria? Só para vocês terem uma noção. E aí, de acordo com esse trecho, qual é o posicionamento do autor em relação ao uso de robôs para ocupar os postos de trabalho? O posicionamento dele, gente, já que ele usa essa palavra aqui, a palavra pior, ele é o quê? Ele é contra o uso de robôs em substituição ao trabalho humano. Quando eu pergunto, quando eu peço para vocês justificarem, vocês vão justificar o quê? Ele considera que isso é negativo. Por meio da palavra pior, ele sabe que isso é negativo, já que eliminará, olha aqui, enorme quantidade de empregos. Então, ele é contra o uso do robô no lugar da mão de obra humana, porque isso eliminará uma enorme quantidade de empregos. Ô tia, mas você acha que, tipo, num futuro, daqui muitos anos, tipo, pode existir robô pra tudo? Tipo um médico robô, aí, tipo, as pessoas não precisam fazer nada. Elas podem, tipo, fazer festa todo dia, por exemplo, sem ter que trabalhar, podem viajar, fazer essas coisas, e, tipo, só os robôs. Não vão. Pra isso, elas vão ter que criar os robôs que criam robôs, né? Então, foi isso que eu falei. Pois é, porque a gente tem que pensar o seguinte: o ser humano é quem vai controlar o robô. Só que um ser humano consegue fazer isso com diversos robôs. Então, provavelmente, o que é que nós temos que refletir? Aquele que vai conseguir trabalhar, que vai mandar, que vai, vamos dizer assim, ter a gestão do que cada robô vai fazer, ele vai ter emprego, ele vai ter salário, e nós podemos dizer que ele vai ser muito rico. Agora, aquele que perde o seu emprego para um robô, por exemplo, como é que ele vai viver? Vocês vão ver que tem textos à frente que vão refletir sobre essa questão. Por exemplo, as sugestões do texto é um auxílio do governo, é um imposto mais alto sobre a tecnologia. Então, o que vocês vão perceber? Que tem diversas formas de nós analisarmos. Mas, por enquanto, a gente tem que perceber que o ser humano vai viver na miséria se isso realmente acontecer. A grande maior parte, né, tia? A maior parte. Ou seja, para cada uma pessoa rica vai ter 1 bilhão de pessoas pobres. A desigualdade social ela vai ser gigantesca. Ela vai ser muito maior do que ela é hoje. Então, é algo que nos leva à reflexão. Tá? Precisa de nós aí
uma reflexão muito profunda acerca do assunto. E começa, né, a criar em nós algumas expectativas positivas e negativas, certo? Vamos lá. Então, vou limpar aqui para prosseguirmos. Depois, observem aqui. Que palavra articula? Articula faz uma ligação entre o segundo e o terceiro parágrafos. Qual é a palavra? Simplesmente vocês vão colocar a palavra pior. Apenas isso. Depois, na letra C, qual é a ideia? Ou ideia é expressa pela conjunção porque, colocada logo após o ponto de interrogação. Porque ele fala assim, pior por quê? Então, esse pior por quê está expressando uma ideia de causa, de motivo. Simplesmente colocar isso aí, tá bom? Exatamente, Marina. É isso mesmo que você colocou no chat para mim. É isso que vai acontecer. E como nós vimos, a tendência é que eles substituam várias áreas de trabalho, não só a mão de obra barata. Posso fazendo a 3 enquanto isso? As respostas dá para a gente continuar, não dá? Eu acho que vai surgir aqueles robôs que se parecem muito com os humanos. Aí eles vão conseguir pensar sozinhos e vão dominar o mundo. Aí a raça humana vai ser escravizada. Já existe robô que pensa sozinho. Ô, tia, eu sinceramente prefiro não Chama-se ser tão inteligência artificial. tá? Ô, tia. Pesquisa sobre a robô Sara. Ô, tia. Sim. Nascer para escrever só Pessoal, ideia. peraí. Uma pessoa de cada. Vamos lá. Fala, Marina. Nascer para escrever só ideia de motivo, causa? Sim, só isso. Mais alguém? Não? Ok. Vamos lá. Na número 3, eu pergunto a vocês o seguinte. Para fundamentar a ideia que ele pretende defender, ele usa muitos argumentos. Aí eu pergunto a vocês o seguinte. O que poderia ser argumento no texto? Ele está escrevendo um texto que a era dos robôs está chegando e que isso vai eliminar milhões de empregos. O que é que ele usa para provar que ele tem razão? Ele usa o exemplo da pizzaria, ele usa o exemplo do advogado, ele fala em quais países isso já vem acontecendo, ou seja, ele mostra ali inúmeros argumentos para convencer a gente de que ele tem razão. Vocês concordam? Então, ele fundamenta o texto dele. Ele coloca ali argumento para fundamentar. E esse fundamento, esses argumentos, nos fazem refletir que ele realmente pode ter razão. Aí agora, eu peço a vocês, releiam o trecho a seguir, retirado do terceiro parágrafo, e responda a questão. Alguns poderão afirmar que esses postos de trabalho, esses que os robôs substituem, demandam baixa qualificação e que o importante é aumentar a produtividade, que foi o exemplo que ele usou das pizzarias. A quem se refere a palavra alguns? E ao empregar a palavra alguns nesse parágrafo, que tipo de argumento aí ele quer introduzir? Observem isso aqui, gente. Quando ele coloca a palavra alguns, ele está se referindo àquelas pessoas que minimizam a ideia, que acham
isso será pouca coisa, certo? Que os robôs só vão suprir a mão de obra de baixa qualificação. Então, alguns se referem àqueles que minimizam a ideia do autor. Aí eu ainda pergunto, que tipo de argumento ele utiliza para defender essa ideia? Aí, nesse parágrafo, olha, ele introduz no texto os contra-argumentos, ou seja, a voz das pessoas que discordam dele. Pessoal, enquanto vocês anotam aí, vou desligar minha câmera só um minutinho aqui, por favor, tá? Rapidinho. Prontinho, pessoal. Todo mundo me vendo aí de novo? Sim. Ótimo. Então, como vocês podem perceber, é um texto polêmico. E por isso que ele se chama artigo de opinião. O artigo de opinião, ele sempre vai trabalhar um assunto polêmico e ele sempre, para me convencer de que determinado articulista está certo, ele tem que ter muito argumento. Senão, ele não consegue convencer uma pessoa crítica, que tem raciocínio lógico, não. Posso limpar para subir? Não. Não? Pessoal, só vou limpar, vou subir um pouquinho aqui. Vocês já sabem o que é que vocês têm que anotar. Vamos lá. Aí aqui, ó, só para poder fazer pelo menos essa página e falar com vocês o seguinte. Releia o 4º parágrafo e responda. Como o autor desenvolve sua argumentação nesse trecho e nos parágrafos seguintes? Aqui, o que é importante vocês observarem é que ele inicia o parágrafo com a seguinte afirmação: o argumento perde metade da sua força quando se percebe que na mesma Califórnia é quando ele fala do advogado, o robô que faz a pizza também faz o papel de advogado e lê 1000 tomografias por minuto. Então, ele começa dessa forma aqui e depois apresenta exemplos a favor da sua ideia. Aqui, ó, só até a ideia, tá bom? Ok? Deixa eu tentar apagar essa parte. Opa. Só até a ideia. Enquanto vocês fazem essas anotações, eu vou fazer a chamada. Eu gostaria que todo mundo destravasse os microfones aí, por favor. Oi? São 1000 tomografias por hora, né?
Por hora, desculpem, por hora. Vamos lá. Destravem os microfones aí, por favor. Ana Júlia. Presente. Ana Luísa. Presente. Ana Luísa tá aí. Beleza, amor. Obrigada. Ana Clara. Ana Clara tá aí hoje? Ô, tia, ela disse que provavelmente ia pra Vitória. Eu não sei se era uma consulta, ela pediu pra te avisar. Obrigada. Antônio tá aí. Arthur Zupelli já deve ter saído, né? Porque falou que ia sair 11h10. Bruna. Obrigada. Daniel não está participando. Gabriel Kenji. Presente. Tá aqui. Obrigada. Gabriela. Gabi está aí hoje? Gabriela. João Henrique. João. Luísa Belisário. Marcelo. Pessoal, se vocês não responderem, eu não vou ficar procurando, não, tá? Eu estou colocando falta. Marcelo também não está aí hoje. Maria Clara. Maria Clara. Nossa Senhora, nunca faltou tanta gente. Maria Clara tá, isso que é estranho. Mariana. Tô aqui, tia. Aí, obrigada, amor, tô vendo. Eu adoro Meu a câmera microfone ligada, porque eu preciso tá ver. conseguindo falar. O que é? Maria Clara tá presente, eu tô presente, porque meu microfone tinha Meu amor, gravado. não tem problema não, até estranhei. Marina tá aí, tia tá vendo, obrigada. Matheus Bissoli. Matheus Marcos. Alô? Matheus Sutil. Tô aqui. Vitória tá aí também. Ian. Eu tô aqui. Beleza, Ian. Zaira tá aí. Eu tô aqui. Beleza. Nicole. Nicole. Ok. Tia, pode sair que termina de copiar já? Mas já? Não, pode não ainda. Heitor, para de raspar um negócio na... Pode não. Vamos lá. Raspar uma moeda. Amanda. Tô aqui. Alicia. Arthur Bauer. Tô aqui. Beleza. Arthur Matos. Aqui. Cecília. Aqui. Davi. Ô, tia, eu tô aqui. E sério, pesquisa sobre a robô Sofia. É uma Tá, surpreendente. depois eu vou pesquisar. Obrigada. Diego. Tô aqui. Esther. Presente. Gabriel. Tô aqui. Giovanni. Ok. Heitor. Luana. Cadê a Luana, que não falou nada hoje ainda? Ô, tia, é porque eu não tô muito bem, não. Ah, tá vendo como eu te conheço? Olha, Deus. eu tava lendo ali. Tô aqui. Eu descobri que... Peraí, deixa eu terminar a chamada. Matheus Murilo. Tô aqui. Naika. Tô aqui. Thales. Tô aqui também. Theo. Tô aqui, tia. Tô aqui. Roberto. Roberto tá aí hoje. Arthur Polese. Oi, Ótimo. Obrigada. tia. Oi. Posso falar um negócio? Pode. Olha, gente, para todo mundo que dorme pouco, que nem eu, isso é sinal de depressão. Aí, Bora, pessoal. galerinha. Arthur, chega. Achei que fosse sobre o assunto, Arthur. Mas... Vamos focar na aula. Vamos focar na aula. Posso limpar, pessoal? Tudo certo? Sobre o assunto é Wall-E, tia. Você já assistiu o filme do Wall-E? Sim. Então, é igualzinho. Vamos lá. Então, vou limpar aqui para nós passarmos para cá, para tentarmos finalizar isso aqui rapidinho. Vamos lá. Por que, segundo o autor, a classe média está saindo do paraíso?
Qual é o argumento que ele usa para falar isso aí? Porque as crises estão aumentando. Não, porque não afeta só a classe baixa da população, mas afeta também as profissões mais altas. Então, ele fala isso porque, olha só, as transformações atuais não atingem apenas os empregos de baixa qualificação, mas também as profissões de alta qualificação. Tá? Então, é só vocês anotarem isso. Ana, você tinha conseguido terminar, Ana Luísa, a atividade anterior, que eu vi que você colocou uma mão na cabeça assim, tá preocupada? Você conseguiu a atividade anterior? Consegui terminar. Tá bom, meu amor. Tia, Oi. um negócio sobre o assunto. Pensa nas empresas